É isso aí, pessoal. Vamos começar daqui a pouquinho um bate-papo com a Wafá sobre empreendedorismo. Deixa o Instagram puxar aí, convidar a turma. Fala, Carlos. Bom? Seja bem-vindo. A galera tá entrando. Fala, Tiagão. Fala, Bruno. Oi, Dai. Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a Wafá tá entrando. É o tempo que a galera se organiza, entra também. Sejam bem-vindos. Fazer um bate-papo sobre experiência empreendedora com a Wafá. Vai ser legal compartilhar um pouquinho da experiência dela. Vocês vão gostar. Bom, eu marquei 5h30, falta um minutinho. Olha, Cris. Oi, Cris. Oi, Liane. Oi, prima. Como é que você tá? Bom, galera, quem entrou e tá aí, sugiro, até peço, né, que usem o aviãozinho aí, podem chamar a galera que quer ouvir uma experiência empreendedora diferente. O Wafá tem uma história super bacana, desde jovem empreendendo. As pessoas ainda confundem bastante. Olha o Wafá entrando aqui. Ela. Mas, rapaz. O Wafá, já tô te chamando aí. Oi, Wafá, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, como é que você tá? Tranquilo? Tô Como é que foi bem, seu dia? também. Foi produtivo? Meu som tá bom, a minha imagem tá boa. Tudo bem. Tá bom, a imagem tá ótima, com certeza. Enfim, Instagram dá umas osciladas às vezes, mas qualquer coisa eu peço pro pessoal dar um feedback pra gente. E aí a gente vai, enfim, se ajustando. Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Foi bom? Tô bem produtivo, né? Nessa loucura de adaptação, né? Já que agora é em outro mundo, a gente faz tudo de casa, online, mas enfim, a gente precisa se adaptando sempre, né? Porque mudanças sempre vão acontecer. É isso aí, essa capacidade de mudar, se adaptar, enfim, eu acho que a gente tem que fazer bastante. O Wafá, primeiro eu vou te apresentar, o pessoal que está entrando aí, né? Primeiro, galera, a Wafá é uma pessoa, uma mulher super guerreira, que tem uma história super bacana, empreende desde cedo. E uma coisa que é legal contar, o Wafá, é assim, que as pessoas ainda confundem muito empresário com empreendedorismo, com empreendedor. Cara, aos poucos está sendo a minha participação, porque é empreendedor, e muita gente que tem CNPJ, enfim, não empreende. E eu te trouxe aqui porque, primeiro, vai ser uma super oportunidade para conhecer a tua história e como tu usa o empreendedorismo para mudar a vida das pessoas. E eu acho que tu vem mudando, impactando comunidades, né? Tem gente que está preocupado como é que vai ser a sua empresa, tem gente que está preocupado como é que vai ser a sua casa, mas tem gente que não tem nem casa, não tem nem empresa, né? E eu gosto desse tipo de empreendedorismo que tu faz. E eu vou te deixar super à vontade para a gente bater esse papo. E a primeira pergunta, na verdade, é o seguinte: conta um pouco da tua historinha, quais são os projetos que tu vem tocando, o que tu vem fazendo, e aos poucos eu vou te fazendo algumas perguntas e também deixar a galera super à vontade para o que perguntar, mandarem ali nas perguntas ou jogarem aqui no comentário para a gente gerar esse aprendizado empreendedor super bacana. É contigo, Wafá. Perfeito. Uma coisa que eu queria só deixar como recado aqui é que vocês apertem naquele coração que está no canto e que vocês mandem perguntas também, tá? Porque, enfim, acho que é melhor assim, né? Rola mais. Enfim, Perfeito. gente, meu nome é Wafá, para quem não conhece, tá aqui agora. Eu tenho 23 anos só, mas eu comecei a fazer trabalho voluntário com pessoas em situação de rua desde que eu tenho 13 anos de idade. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser diplomata e mudar o mundo pela ONU, mas enfim, eu desisti disso depois que eu comecei a trabalhar no Itamaraty, de representação do Itamaraty aqui em São Paulo, né? Então eu trabalhava lá na área do foi uma experiência muito rica para mim, aprendi muito
lá, mas eu vi que eu não estava impactando ninguém, né? E eu sempre tive um propósito de que eu queria impactar as pessoas, que eu queria, né, desenvolver aquelas pessoas que precisam de alguma forma. Aí eu recebi um convite para estar numa secretaria na prefeitura de São Paulo, enfim, era um programa de interiorização dos refugiados venezuelanos aqui em São Paulo. Então, a gente não só fazia o acolhimento deles, mas a gente também inseria essas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, enfim, a gente levava escolas de qualificação, desenvolvia parcerias para que esses refugiados e imigrantes eles pudessem aprender a nossa língua, enfim. E aí, depois disso, né, o meu último cargo, eu trabalhei no governo do estado de São Paulo, toquei um projeto lá no Fundo Social, que era um projeto de empreendedorismo para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E foi muito rico isso, né? Foi muito bom fazer isso. A ideia, ela surgiu, né, devido a um case que deu certo em Medellín. E aí a gente queria implementar isso aqui no Brasil de alguma forma, que era desenvolver as zonas mais carentes, né, através do empreendedorismo. E aí, quando a gente fala isso, muita gente pensa que o empreendedorismo, né, o empreendedor, ele está muito distante daquela realidade. E eu costumo dizer que é um mito isso, né? Porque o brasileiro, ele já é um empreendedor nato, ele já tem muita criatividade. Eles já fazem isso nessas zonas, mas infelizmente, né, nesses últimos anos, a gente viu um investimento muito alto, né, em grandes empresas, ou seja, em grandes empresários que não precisavam desse investimento via BNDES, e pouco se olhou para esses micro e pequenos empreendedores que vivem nessas regiões, né, que são afastadas dos centros econômicos. Então, a ideia era justamente pegar esses caras que, enfim, eles já fazem malabarismo, né, para se manter nesses lugares e desenvolver eles através de cursos de qualificação profissional, através de curso de educação financeira, microcrédito via Banco do Povo. E aí eu vi aquilo tudo, eu vi alguns cases, né, enfim, fluindo muito bem, dando certo. Aí no final do ano passado eu falei, gente, eu preciso levar isso, né, para a Câmara. Aí eu resolvi me inscrever no processo seletivo do Novo para sair como vereador esse ano. E uma das minhas bandeiras muito forte é desenvolver as zonas periféricas, né? E mostrar o quanto é importante a gente tirar essa economia que concentra muito em áreas centrais e levar, né, para as áreas ao redores, que, enfim, já tem muita gente lá, muito guerreiro lá, empreendendo, dando novas ideias, e eles só precisam de um empurrãozinho. Perfeito. Alfa, deixa eu aproveitar, porque, nossa, tu tá contando muita história bacana, né? Aprendizado que tu teve no Itamaraty, com refugiado, enfim, com imigrantes, enfim. Então, olha os desafios que tu enfrentou. E tu também, assim, queria salvar o mundo, mas o legal é que eu vejo que tu tá salvando o mundo e ajudando o mundo de cada pessoa. Acho que isso é super rico. E eu acho que é isso que o empreendedor tem que fazer. E agora, indo para dentro um pouquinho do empreendedorismo, quais são os desafios que tu enfrenta? Porque eu imagino o seguinte, tu quer ajudar áreas carentes, zonas, né, de difícil acesso de recursos, de pessoas. Quais são as primeiras dificuldades que tu enfrenta quando se depara em querer ajudar essas pessoas? E conta pra gente um pouco algumas dicas e algumas coisas que tu faz para tentar superar isso no dia a dia. Sim. A experiência que eu tive com esses caras é que quando a gente chegava lá, né, e tentava abordar, muitas vezes essas pessoas elas tinham um grau de escolaridade muito baixo. Então, a primeira coisa que a gente pensava era como que a gente vai inserir, né, essas pessoas em algum curso de qualificação e incentivar que não haja uma evasão delas, né? Porque, querendo ou não, ficar aprendendo conta, matemática, mexer com Excel é um saco, né? A gente precisa ser Um sincero. desafio.
E principalmente com pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que o nosso, né? De, enfim, frequentar uma escola, frequentar uma universidade. Então, o que a gente fazia? A gente fazia uma roda de conversa mesmo. Então, não era simplesmente chegar lá com um monte de número, dado, enfim, fichas de inscrição. A gente também, né, e dava muito valor a esse lado humano. Então tentava entender, né, como que era a trajetória de cada um, o que cada um enfrentava, o que cada um passou para estar ali. Então, acho que isso é muito importante, né? Antes de dados, evidências, um monte de número, um monte de burocracia, a gente se conectar humanamente, né? Com essas pessoas. Uma coisa que eu comecei a praticar desde muito nova, né? Então, pelo que eu entendi, é o seguinte, vocês queriam ajudar, né? Teu propósito é sempre estar apoiando, só que até para a gente ajudar, a gente tem que conhecer as pessoas que a gente está ajudando. Eu acho que é isso que tu está trazendo de aprendizado, né? Se conectar com elas, saber se de fato o que a gente está oferecendo é um apoio, ela entender e reconhecer que ela precisa daquilo. É engraçado de falar isso, porque isso não é muito diferente das experiências que a gente tem empreendendo. Eu acho que quem está assistindo, imagina quantos desafios já teve de tentar vender uma ideia ou conscientizar até mesmo um funcionário a ter um treinamento. Porque essa história que você está falando me lembra bem o meu dia a dia como empreendedor, porque já aconteceu de eu fazer treinamentos na empresa, eu convidar as pessoas para o treinamento, investir, e às vezes 30% ou 40% das pessoas que eu chamei para o treinamento, para o dia, simplesmente não foram. Então, assim, essas conexões que tu tem com a tua história é legal, porque assim, talvez as pessoas precisavam ter tido mais tempo, ou eu deveria ter me preparado mais e comunicado melhor. É o seguinte, cara, você sabe por que esse treinamento é importante para a sua vida? Você sabe que o caminho de você vencer e crescer é se conscientizar que você precisa aprender algo novo? Então, isso é muito bacana, porque eu tenho, assim, essa experiência ensina muito também o outro lado, né? O lado talvez do empreendedor e tudo mais, que se conecta com essa tua história. Agora, uma coisa legal que a gente trocou ideia e que para mim faz muito sentido é o seguinte, é o tal do dar o peixe e ensinar a pescar. Eu acho que isso já dá uma bela de uma palestra de mais 2, 3 horas. Mas eu acho que aqui tem um ponto super legal, porque tu vive muito isso, né? Tu vive muito isso, assim. O quanto para ti, nesse trabalho de empreender e ajudar as pessoas, o quanto para ti se resolve pelo peixe e quanto se resolve pelo ensino, né? Eu queria entender, tipo, eu não quero puxar assuntos polêmicos, mas, por exemplo, o Bolsa Família, que é um negócio curioso. Não indo para a política, mas indo talvez para o empreendedorismo, no sentido de ajudar as pessoas. O que tu acha? A gente tem que dar o peixe ou a gente tem que ensinar a pescar? Então, quanto ao Bolsa Família, né, muitas pessoas elas desconhecem, mas é um programa liberal, né? Olha só. Quem escreveu sobre isso foi o Friedman, né? Enfim, com aquela história de imposto de renda negativo. Eu sou muito favorável ao Bolsa Família, acredito que tem que existir, principalmente em um país extremamente desigual quanto o nosso. Mas, enfim, a minha crítica é que não adianta nada a gente criar um monte de bolsa, distribuindo bolsas, e não criar um clima favorável para que as pessoas elas tenham acesso à educação de qualidade, para que essas pessoas elas consigam chegar até onde elas querem. Então, assim, existem muitos programas assistencialistas. Eu, inclusive, já acreditei em muito programa quando eu era mais nova. Mas quando a gente, né, desenvolve aquelas pessoas, né, ensina elas a desenvolverem autonomia, renda, enfim, um monte de coisa assim, elas crescem mais do que quando a gente vai lá e dá tudo pronto, de mão beijada, né? Porque, querendo ou não, quando a gente recebe alguma coisa,
fácil, a gente não dá tanto valor, né, quanto a gente trabalha para aquilo e compra, né, aquilo. Então, a gente dá muito mais valor quando sai do nosso, né? Perfeito. Não, concordo. Quer ver um outro exemplo curioso? Alguém já deve ter tido a experiência de dar um livro para alguém. Né? Não, fulano e tal, tem um livro que eu li que eu super adorei sua cara, aí dá o livro, né? Aí passa 15 dias, 20 dias, você vai e pergunta, porque você está curioso para saber se a pessoa leu ou não o livro que você deu, ela fala, não, rapaz, nossa, ainda nem tirei. Mas quando eu tiver tempo, eu prometo que eu vou ler o livro que você me deu. Mas isso acontece? Peraí, aconteceu você dando o livro? Ou você recebendo o livro? Aconteceu, eu dei um livro para uma amiga, falei, você precisa ler esse livro. Escrevi dediquei até agora, espero que ela esteja assistindo a gente. E pronto, boa. Ela vai entrar daqui a pouco. Mas isso é curioso porque eu vivi isso no dia a dia. Eu já tive experiências de eu ter que dar um livro, e eu gosto de ler, né? Então quem está assistindo aqui, eu acho que é super bacana. Olha, a nossa live está falando está sobre isso, né? Tem o chefe aqui, ó, de Istambul. É o chefe. Um abraço. Fala, cara, tudo bem? Um abraço pra você. Istambul tá bombando. O Lucas, o Cristiano, o Thiago. Valeu, Thiago. O Felipe também. Olha, bastante gente. Mandem as perguntas e vão apertando naquele coraçãozinho do lado. E mandem perguntas para mim e para o Gui. É isso aí. E apertem no aviãozinho aí, que agora que a gente só aqueceu, tá? Agora que vai começar o aprendizado mesmo pesado. E peguem um aviãozinho e disparem para quem vocês conhecem, para a gente deixar cada vez mais a live, enfim, com mais participação, que todo mundo vai aprender. Claro. E aí, só concluindo esse ponto que eu acho bacana, passei por várias experiências de dar livro e não lerem. E é verdade, a gente precisa instruir as pessoas que elas abrirem mão de um pedaço, de um recurso dela, a investimento para elas. Quer ver uma prática que eu gosto de usar muito na empresa? E aí, fazendo sempre esse bate-bola, eu gosto de fazer o seguinte exercício. Cara, o quanto eu investi em você, você tem que investir em você mesmo. Então, tá bom, eu vou comprar um livro, tá, mas qual o livro que você vai comprar para você ler? Né? Ou então, você vai... vou te dar um curso? Não, mas eu não vou te dar o curso todo, eu vou te pagar tanto e outro pedaço você contribui. É claro que eu tenho cursos na empresa que eu pago 100%, mas existe um exercício que a gente tem que fazer de conscientizar a pessoa a investir no ensino dela. Porque tem muitas pessoas nas empresas, e eu não falo que são todas, que elas ficam esperando demais as empresas investirem nelas. E às vezes a gente pode criar essa situação também, voltando para a comunidade, da tua experiência, às vezes tem comunidades ou pessoas que já estão tão acostumadas com ONGs ajudando ou com assistencialismo apoiando, por que eu vou ir atrás? Tá tão bom desse jeito que eu preciso ir para um próximo passo. Por que eu vou crescer, né? Por que eu vou evoluir? Exatamente, né? E a gente pensa muito em crescer, em evolução, principalmente em momentos difíceis, né? Quando a gente está naquele momento de maior perrengue, assim, é que a nossa cabeça vira um turbulhão, né? E aí, enfim, aí a gente fala, bom, agora eu preciso sair disso. Como? Né? Enfim, e a gente começa a pensar em formas, em jeitos, né, de sair de uma situação ruim. Mas, óbvio, Wafá, né, existem... tentando pegar Pode falar. Não, só te fazer uma pergunta. Não, é que eu estava falando tentando também pegar que é importante a gente... Não, fala. Desculpa, a gente fala. Deu um delay. Pode falar. É que eu só acho importante também a gente lembrar que, enfim, a gente nunca sai do mesmo ponto de partida, né? Então, eu e você, a gente teve a oportunidade de estudar em uma escola boa, fazer uma faculdade, ter experiências, né, no mercado de trabalho, mas é bom sempre a gente lembrar que não são todas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, verdade, que tiveram, né, tudo isso para elas. Então a gente precisa parar para refletir também, a gente precisa parar para olhar para esse problema. Hoje, inclusive, eu fiz um post, né? Hoje é o Dia Mundial da Educação e já tem estudos que comprovam que a gente pode impactar muito mais a economia se a gente investir em primeira infância.
né? Perfeito. Enfim, hoje a gente vive em um século altamente tecnológico, que as pessoas elas querem tudo para ontem. Então é importante Verdade. também que a gente adeque, né, o ensino para que essas crianças elas vejam valor na educação, valor, né, naquilo. Eu fico Verdade. imaginando, né, que se eu tivesse aprendido sobre educação financeira na escola, ou se eu tivesse aprendido sobre empreendedorismo na escola, eu tenho certeza que hoje a gente faria muito mais, né? Não, eu concordo. O Cristiano, e até complementando, o Cris lá em cima fez uma sugestão do acesso à educação, que é o que você está comentando, né? É a base, é a primeira infância, é a educação, e isso é um grande desafio. E é o acesso. Eu vou te contar também uma história um pouquinho prática, Sim. combinando com isso que tu está falando. Eu tive a experiência de bater um papo com um empresário que fez alguns cursos de empreendedorismo de mais alto nível no Brasil, né? E aí eu bati um papo com ele e falei, cara, por que tu acha assim, né, que algumas pessoas estão bem mais posicionadas que outras, alguns empreendedores estão mais posicionados que outros? Eu acho que são dois caminhos. Primeiro é que tem pessoas que têm informações privilegiadas e têm um nível de ensino que algumas não têm acesso. Então isso daí é um ponto, que é o acesso que o Cristiano está falando, e eu concordo. A gente tem que tornar mais acessível o conhecimento sobre empreendedorismo, mais acessível o conhecimento para a população do que está acontecendo com o país. Só que tem um outro ponto também da moeda. Por mais que a gente faça o acesso, imagina que hoje está disponível os melhores cursos de Harvard, os melhores cursos de Stanford. O mundo inteiro agora abriu as portas, como teve agora na quarentena, vários cursos disponíveis. Só que tem um outro lado. Será que as pessoas estão buscando também isso? Será que as pessoas estão entendendo que... Porque pode ser que esteja tudo gratuito. Se elas não buscarem ou não forem incentivadas a buscar, elas também não estão buscando crescimento. Mas por isso que pessoas como tu, fazendo esse trabalho de aproximação, se conectar e chegar perto das pessoas e valorizar como um caminho, cara, eu acho que é isso que também falta, porque não adianta também... E eu acredito nisso. Por exemplo, tu conhece um pouco do projeto, conteúdo, estou fazendo várias frentes de empreendedorismo, mas eu sei, estou em quarentena, mas tem que ir para campo, tem que estar perto do aluno, tem que estar perto do universitário, tem que estar perto, e dentro do projeto eu vou construir essa aproximação. Porque se o cara não te olhar olho no olho para ver o que você acredita de mudança e transformação, cara, aí não gera impacto, não gera mudança de mindset, entendeu? Então por isso que eu acho que a gente está Exato. numa pegada legal. Bruno Quando eu pude Gomes. participar de um projeto, né, que era o Trabalho Novo, uma das coisas que a gente fazia com as pessoas em situação de vulnerabilidade era colocar elas, antes de tudo, em um curso de capacitação socioemocional. Então, a pessoa Perfeito. ela se reconectava com o eu dela, né? Novamente. E o que falta hoje aqui é isso, né? Um ambiente favorável para que as pessoas elas despertem a criatividade delas, né? Para que elas tenham mais acesso à Perfeito. informação, enfim, para que elas estudem muito mais e, enfim, possam empreender, né? Porque Perfeito. empreendedorismo, as pessoas acham que é só abrir uma empresa, mas empreendedorismo não é só isso. Tipo eu agora, Perfeito. eu estou política, mas eu estou, né, empreendendo também, porque Entendendo. eu, enfim, Tá? eu tenho que Concordo. me vender sempre. Eu Isso tenho aí. que mostrar as minhas ideias, eu preciso contar a minha história. Enfim, então Perfeito. acho que Concordo. todo mundo empreende de alguma forma em alguma da vida. Perfeito. Ó, Tem um pessoal a mandando galera uns empolgou aqui, que comentários nem a aqui. gente. Show. Faz uma live respondendo as perguntas do povo. Pode deixar, Bruno. Eu tô devendo essa live faz um tempo já. Verdade. Boa. Tô em dívida. Já que falaram em inclusão e se buscar a diminuição de desigualdade. Isso Eu aí eu acho que é um pauta legal. comentei sobre isso, mas a gente comenta de novo, Gabriel. Em relação ao posicionamento de vocês sobre a taxação de grandes fortunas, eu sou totalmente contra. Taxar grandes fortunas, assim, é uma loucura total, né? Porque isso não deu certo em nenhum lugar do mundo, tá? A gente tá falando de França, por exemplo, e eu tenho certeza que muitas pessoas elas pagariam para morar na França, mas quando a gente fala de Brasil, né? Que a gente já tem uma evasão desses casos aqui, imagina
imagina taxando, então. Ferrou. Não dá. Economicamente seria um desastre para o país, né? Fora porque... a geração de emprego também. É isso. O Pedro mandou aqui. Taxar as grandes fortunas. Quando acabar, vai taxar o quê? As grandes... Exatamente, porque sempre só para o mais pobre. E a gente vê isso hoje aqui, né? Isso já acontece aqui. Não é uma coisa assim que está muito distante. Isso já acontece aqui. E que impacta, né, também as pessoas que querem empreender. E também quando a gente fala, a gente precisa de um ambiente, talvez, que estimule mais o empreendedorismo, né? Quando a gente vê o quanto o ambiente ainda, e eu acho que está tendo evolução, claro, mas quando a gente vê um ambiente de facilidade de abertura de negócio, tempo que você demora para abrir um negócio na junta comercial, tempo que demora para você, enfim, ter acesso a recurso, a crédito. Então, na verdade, é o seguinte, eu acredito que a gente tem que gerar, nosso objetivo como empresa, um dos grandes objetivos é gerar negócio, gerar emprego, para que se tenha renda disponível. E falando de renda, desigualdade, para mim, até entrando nessa pauta, cara, distribuir a renda tem que ser um desafio. Porque o problema é que quando passa o tempo, menos distribuída ela fica, maior concentração existe e a gente não consegue dar acesso ao recurso de quem precisa. Mas como é que o empreendedor, puxando essa pauta, como é que o empreendedor pode contribuir para que as pessoas, eu sei que alguma das pautas, uns projetos que tu tem é gerar emprego e renda, como é uma das frentes que o empreendedorismo pode ajudar isso, Wafá? De gerar renda e emprego. Então, vamos lá. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi na prática, né? Quando eu estava trabalhando com o Felipe Sabará no Fundo Social, a gente criou um projeto lá que se chamava Praça da Cidadania. Então, a gente foi numa zona lá em Santo André, que se chama Jardim Santo André, que é uma zona extremamente carente, que, assim, falta saneamento básico, falta, enfim, direitos básicos, né, para aquela população que vive lá. Então, qual era a ideia? Era a gente criar uma praça com escolas de qualificação profissional e um apoio, né, do Banco do Povo para que eles entrassem com microcrédito e desenvolver os empreendedores locais, né, aqueles empreendedores que estavam ali em volta. Então, quando a gente empreende um lugar ali, enfim, a gente dá uma consultoria para o dono daquele lugar, ele consegue administrar muito melhor a empresa dele, ele consegue economizar muito mais dinheiro, ter mais lucro, enfim, ele consegue crescer e consequentemente, ele precisa contratar gente. Perfeito. Então, pensa, se a gente conseguir desenvolver cada negócio em zonas periféricas e esses negócios crescerem, eles conseguem contratar gente que vive ali e quem sabe aquelas pessoas, né, que são os funcionários deles também têm uma ideia e abre um comércio também, né? Perfeito. Então, eu acho muito importante a gente olhar e pensar no pequeno e microempreendedor, porque esses caras são os que geram renda, né? Os que conseguem desenvolver as suas zonas. Então, a visão que eu tenho é essa. Perfeito. Não, e que talvez não tem tanto acesso a conteúdo e educação, né? E aí você percebe que talvez... Eu vejo muitas frentes de apoio na quarentena a pequenos que está muito relacionado a aumentar a venda, gerar venda e gerar, de uma certa forma, diminuir o impacto, né, de faturamento que perdeu. Mas eu me preocupo com outro ponto, ainda mais que tenha faturamento e venda, vai ter um lucro. O que fazer com esse lucro? O que fazer com esse resultado? Como aplicar isso? Como fazer um planejamento financeiro? E não é à toa que a gente se desafiou, né, a resolver isso de alguma forma, então continue contando comigo. A gente está numa frente para ajudar isso de alguma maneira. Estarei em São Paulo já para fazer isso olho no olho, mas eu tenho certeza que é um caminho empreendedorismo super bacana. Né?
é isso aí, vamos criar. Eu acho muito importante isso, né? A gente ter a participação do indivíduo. A gente já viu que a gente está, infelizmente, né? Todos os nossos governos, não é esse em específico. Mas, enfim, até hoje não conseguiram resolver o nosso problema de educação, não conseguiram resolver o nosso problema de saúde, não conseguiram resolver o nosso problema de saneamento básico. Então, exato. Então, o importante é a gente sim se engajar, concordo, ficar de olho e começar a cobrar para que esse Estado, né? Porque eles ficam criando um monte de lei aí que é totalmente desnecessária, que atrapalha a vida do empreendedor, que atrapalha a vida do brasileiro, né? E não desenvolvem leis que são essenciais. Então, o importante agora perfeito. é que a gente também tenha uma participação mais ativa como indivíduo, Concordo, para que a gente possa fazer essas mudanças também, né? Então, eu perfeito. sempre bato nessa tecla, né, de que nós, como indivíduos, a gente pode sim fazer mudanças e parar de esperar, né, que um político herói, salvador da pátria, resolva Resolver. os nossos problemas, né? Porque eles não vão fazer isso, eles não fizeram Perfeito. até agora e não vão Isso fazer aí. hoje. É que, na verdade, é o seguinte, a gente já vai ter uma galera que já respondeu alguns pontos, só fazer um comentário final. Eu gosto muito assim da gente trabalhar em cima da ideia do aquilo que a gente tem controle. A gente tem controle sobre o nosso tempo, a gente tem controle sobre a nossa disponibilidade, a gente não tem tanto absoluto controle do que vão decidir, mas a gente pode fazer o nosso papel e influenciar isso. E a gente tem controle sobre o nosso tempo, por isso que eu acho que a participação do indivíduo é um dos caminhos, sem dúvida, para contribuir para essa mudança, porque se ficar esperando, cara, e reclamando, não, acho que, enfim, não vai levar para lugar nenhum. Mas a Exatamente. galera colocou algumas provocações aí, Wafá. Vamos ver. O povo tá político demais, adorei. Oi, Gabi, obrigada. Obrigada mesmo. Como diminuir a desigualdade assim? O Gabriel perguntou. Exatamente esse o ponto, né? Quando a gente desenvolve esses caras, quando a gente dá atenção para eles, né? E desenvolve através de educação mesmo, microcrédito, enfim, a gente consegue diminuir a desigualdade, porque a gente gera mais emprego, a gente gera mais acesso à informação, diminui a violência também, enfim, é uma de outras coisas que eu acho que ele escutou eu falando. Mas mandem perguntas e continuem clicando naquele coraçãozinho do lado. Obrigada, Ângela. A Ângela falou que é muito legal ver os jovens envolvidos na política. Muito obrigada. Legal, sim. A gente precisa renovar mesmo, né? Deu já dos mesmos velhos políticos praticando as mesmas coisas lá. Ninguém aguenta mais. A sugestão. Deixa fixado aqui o perfil curto do interlocutor, ajuda quem chega atrasado. É o Gui. Peraí que eu vou deixar aqui, ó. Obrigada, Nath. Boa. A Nath falou que tá clicando no coração. Eu não sei deixar fixado aqui. Acho que é o Gui que tem que fazer, porque eu não tô no meu, eu tô no dele. Deixa. Deixa anotadinho o seu Instagram aqui para as pessoas te seguirem também depois. Fechado. Pode responder aí, Wafá. Vou só escrever aqui, vou fixar um comentário para ajudar quem está chegando. Teve uma provocação legal sobre... Cadê? Peraí. A gente falou sobre desigualdade já? Acho que tu já fechou. Perguntaram aqui, ó, como o Estado pode ajudar a empreender? De diversas formas, né? Primeira coisa, o nosso Estado é extremamente burocrático em relação a empreender. Então, hoje, para abrir um negócio é muito difícil ainda, né? Enfim, tem que passar por uma série de coisas, pagar altos custos para isso. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é flexibilizar mais essas leis para que as pessoas elas consigam abrir o negócio delas com mais facilidade. O que a gente vê hoje são diversas barreiras e aí ou a pessoa acaba desistindo ou a pessoa ela acaba gastando todo o dinheiro dela, né, em papelada e em burocracia. Então,
Acho que uma forma efetiva é essa, né? De desburocratizar isso. Perfeito. O Sheriff fez uma Exatamente, não pergunta. atrapalhando, ó. O Pedro falou tudo É aqui. isso aí. Deixando o empreendedor, né? Porque assim, é verdade, né? Vem aquele fundamento do Estado fazer o papel dele, o empreendedor fazer o papel dele, e na verdade estimular o empreendedor a poder fazer o papel dele de forma mais prática, inteligente, então faz todo o sentido que o Pedro comentou. O Sheriff fez uma pergunta curiosa aqui, que foi a experiência de vocês, qual a maior dificuldade de trabalhar com outro país? Eu vou começar explicando e tu dá continuidade, né? Para mim, eu acho que a maior preocupação é a imagem do Brasil lá fora. Para mim é como a gente comunica e explica para o Brasil como as nossas decisões estão sendo tomadas, né? Então, eu acho que o mundo fica preocupado e assustado com o que está. Por exemplo, nosso país agora está tendo uma estabilidade política e gera muita dúvida do que se fazer ou se investir ou como se aproximar do nosso país. Eu não sei se tu viu, não sei se todo mundo viu, mas recentemente, na verdade, o Trump já fez um comentário da preocupação de como o Brasil está tratando o coronavírus e ele já vê um cenário sério de como isso está sendo tratado. E quando a gente não tem uma comunicação efetiva para cuidar da imagem do nosso plano a longo prazo, e a gente teve um pouco de demora de alguns planos saírem com certa velocidade, a gente não fortalece a imagem para fora do potencial que o nosso país tem. Então, eu queria começar só a responder essa pergunta falando de como é que a gente vende o Brasil lá para fora. Eu acho que a gente deveria fazer isso melhor. O que tu acha? Então, é importante também, eu vou dar o meu lado internacionalista aqui falando, que poucas pessoas elas não conhecem isso, mas existe uma coisa chamada paradiplomacia. Isso significa quando os estados e municípios, né, eles fazem diplomacia com outros países. Então, se a gente pegar o caso aqui de São Paulo mesmo, o nosso governo do estado tem uma Secretaria de Relações Internacionais que vende o nosso estado muito bem. Assim, Legal. maravilhosamente bem. Óbvio que com essa falta, né, de, enfim, comunicação, de ter um ministro mais técnico à frente do Itamaraty, as coisas elas complicam um pouco, sim. Mas essa paradiplomacia que a gente tem entre os estados e municípios com outros países, a gente consegue atrair muita gente aqui. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada, né, para quem mora aqui em São Paulo, procura a nossa Secretaria de RI aqui em São Paulo, que os caras eles fazem um trabalho excelente, impecável, eles vendem muito bem a nossa cidade, né? Então, isso é muito bom. Eu tenho diversas críticas ao Dória agora, né? Infelizmente, ele fez algumas coisas que a gente não ficou muito feliz, mas quanto à Secretaria dele de Relações Internacionais, eles fazem um trabalho muito bom, eles conseguem atrair muito investimento externo para cá. Então, a gente pode usar isso como exemplo também, né, para ser uma forma de mostrar que vale a pena investir aqui. Mas a gente só que a gente só vai mostrar isso mais efetivamente quando, de fato, a gente parar de criar tanta burocracia, né, para que os caras eles venham para cá e empreendam melhor. Eu lembro muito bem de um vídeo que eu vi que São Paulo fez, e foi São Paulo, se não me engano foi para Davos, e foi justamente levando e comunicando o potencial do estado de São Paulo. Aí tu deu um exemplo excelente, viu? O lado super cheio, o copo cheio do copo, porque aí sim, aquilo foi um marketing espetacular. Acho que é um negócio a ser aprendido para os outros estados e pelo governo em si, para que isso seja feito de forma institucional, né? Isso talvez é a grande provocação, isso que eu acho que poderia contribuir. Exato. As pessoas, às vezes, elas veem, né, investimento externo de forma negativa, mas muito pelo contrário, né? A gente tem que parar de achar que caridade é muito legal, né? Quando a caridade é externa é muito legal e olhar mais para empresas, né? Abrir mais as portas para as empresas virem para cá, para que a gente possa aumentar, né, a vaga de trabalhos aqui. Tem muita pergunta, vamos ler agora. Só fazer uma leitura. O André falou que esse trabalho de desenvolver o empreendedorismo nas áreas menos favorecidas traz um impacto super positivo para a sociedade a médio e longo prazo. Parabéns. Isso aí, André. Obrigado pelo comentário. O meu foco é sempre olhar, né, para propostas olhando para longo prazo, porque não adianta nada a gente ficar aí desenvolvendo proposta imediata, que, enfim, resolve o problema na hora, né, e
enfim, depois Perfeito. a E gente vê esse um talvez cenário seja um de 13 problema. milhões de desempregados. E esse foi um problema, assim, até um bate-papo que a gente teve, né, Wafá? Se todas as gerações são imediatistas, nenhuma geração vai ser beneficiada pelo longo prazo. Então, se há 10, 15 anos atrás não tivesse um imediatismo, não tivesse um plano a longo prazo, a gente estaria sendo beneficiado. Se tá bom, ninguém fez isso, alguém tem que fazer isso hoje, para a gente, para as gerações serem beneficiadas. Então, eu estou muito consciente que em ajudar nessa comunicação e trabalhar para que as pessoas se sintam já inspiradas a fazerem parte de algo que vai ser feito há 5, 10 anos. Eu lembro muito bem de um curso uma palestra que eu tive na Fundação Dom Cabral, contando como é que era a matriz econômica da Coreia do Sul e do Brasil na década de 80. Eram países que estavam muito bem posicionados no sentido de PIB, né, de forma de composição, na verdade, de matriz econômica. E aí a Coreia do Sul, o que ela decidiu? Investir em tecnologia, nanotecnologia, investir em educação pesada, em engenharia, tudo muito exato e técnico. O Brasil ele foi investir em agronegócio, foi investir enfim, em frentes voltadas para a produção, soja, tudo mais, que são segmentos importantes, claro, tem que ser investidos, mas foi um peso tão grande que a gente vê agora o nosso país muito rico em commodity, mas muito dependente em certos insumos ou certos produtos de alta tecnologia e que acaba criando uma competitividade, né, uma posição privilegiada dos outros países. Então, em 80, a gente teve o benefício, a oportunidade de tomar algumas decisões que fossem beneficiadas para a gente hoje. Mas tudo bem. A grande provocação é o que a gente vai decidir hoje. Então, acho que só compartilhando do que tu comentou. É que assim, eu não vejo assim, eu não vejo tanto problema em a gente ter, né, ser conhecido por, enfim, por exportar as commodities, mas o problema é que eu vejo é que a gente é um país pouco produtivo. Então, o que falta aqui no Brasil é produtividade, né? Perfeito. Enfim, que muitas pessoas pecam nisso, ou enfim, acabam não desenvolvendo esse nosso lado. Vamos ver. Perfeito, faz sentido. Muito obrigada, Gabriel, pelo elogio. Fiquei com vergonha. O Abdala falou assim, o que vocês dois acham de termos uma política a ser levada à periferia de cidades, a cultura, o esporte? Não acham que isso seria a longo prazo a melhora do Brasil como um todo? Deixa eu ler aqui. Pode ler, Rafa. Quer responder, Gui? Pode ser. O que vocês acham de termos uma política de ser levada à periferia de cidades, a cultura, o esporte? Não acho que isso seria a longo prazo a melhoria do Brasil como um todo? Não, eu acho que a gente tem que começar a pensar, acho que falando que a Rafa estava comentando também, a gente tem que começar a criar uma mentalidade de longo prazo, de metas serem alcançadas a curto prazo, mas até esses objetivos a curto prazo estarem conectados a um plano maior. Tentando olhar um pouco o governo como uma empresa, e eu sei que são coisas diferentes, mas como toda organização que precisa atingir o objetivo, precisa de um plano a longo prazo, e a gente está conectado a um futuro que beneficia as pessoas como um todo. Então, o que eu acho é que esse tipo de projeto empreendedor nas periferias e comunidades tem que acontecer em benefício ao ambiente como um todo, como a Wafá falou de redução de desigualdade, geração de renda, emprego, as pessoas tendo mais acesso a comprar produtos, né, e que isso vai gerar economia. E eu concordo que sim, são a longo prazo, mas eles têm que ser cumpridos a curto prazo para dar a sensação de evolução. Eu acho que às vezes o que a gente fica incomodado, né, Wafá, é que a gente tem a sensação que a gente não está andando para frente ou evoluindo em algumas coisas. Isso desestimula. Então, eu acho que a gente deveria ser mais pé no chão em algumas iniciativas, mas, sem dúvida, pensar a longo prazo. E que isso, consequentemente, atrai, né, cultura, esporte, enfim, uma série de outras coisas. Igual eu falei, né? Eu comecei essa live com o Gui, a gente falou que as pessoas, elas limitam muito o que é empreendedorismo a empresas. E empreender não é só falar de empresas, né? Empreender é falar de gente, pessoas, ideias. Então, quando a gente desenvolve essas zonas através do empreendedorismo, a gente, consequentemente, também leva educação, cultura, esporte, uma série de outras coisas, né? Que, enfim, começam a surgir. Inclusive, um dos trabalhos que eu participei, a ideia era que a gente desenvolve, era numa periferia, não vou expor aqui agora, porque,
enfim, Claro, o claro. projeto acabou ficando de lado, mas eu pretendo dar continuidade para ele, caso eu ganhe. Mas era uma periferia e a ideia era que a gente desenvolvesse, né, os comércios que estavam em volta do campo de futebol que existia lá. Legal. Então, a gente queria desenvolver o bar, né, criar uma loja, criar uma parceria com alguma marca de esporte grande, né, para que, enfim, também diminuísse o consumo de comprar produto falsificado, enfim, uma série de Perfeito. outras coisas. Perfeito. O Afá, ó, já deu 45 minutos de bate-papo. Eu te confesso que eu nem senti, Nem né? eu. Eu não sei se a galera sentiu, mas... E é legal o desafio que a gente se coloca em interagir com a galera e tirando as dúvidas. O que eu queria propor agora? Eu queria talvez fazer um fechamento de coisas que eu aprendi contigo nesse bate-papo de 45 minutos. E depois eu queria que tu complementasse. Primeiro assim, tu tem 23 anos, não é isso? Isso. Acertei. Olha só. Então, primeiro é o seguinte, cara, como é legal. Primeiro que empreendedorismo não tem questão de idade, não tem questão. Eu vi uma live tua recentemente, o quanto vocês evidenciaram, foi muito bacana, falando sobre a mulher e a posição da mulher na política. Isso foi muito bacana, porque eu acho que, bicho, já tá, isso é velha, homem, que é isso? As pessoas, elas têm que se destacar pela competência que ela tem, se é homem, se é mulher, enfim. E é muito bacana, porque eu vi na interlocução de vocês algumas discriminações que acontecem e que vocês estão defendendo que isso seja feito de uma forma mais equalitária em prol do benefício do Brasil. E aí é legal porque isso eu vi numa live e agora eu estou tendo a oportunidade de bater um papo e ver na prática o quanto tu faz isso no dia a dia, o quanto é tu, o quanto tu te entrega, o quanto os teus projetos eles são genuínos, entendeu? Então o grande aprendizado que eu tive é o seguinte, cara, empreendedorismo ele pode atingir sim todo tipo de pessoa desde que ela escolha empreender e levar esse empreendedorismo para mudar a vida das pessoas que ao seu redor, próximas de você. Agora, tem um fator aqui que é legal, é o seguinte, que eu percebi que tu estudou muito para poder falar as coisas que tu está falando, né? Porque a gente percebe fundamento técnico que tu usa, a gente percebe argumentação, pesquisa. Então, é muito bacana ver uma empreendedora que decide se entregar para um projeto de comunidade e que estuda para não passar feio, para mostrar que tem condições e capacidade de entregar algo bom para o país. Então, esse foi o aprendizado que eu tive. Então, olha só, aqui às vezes a gente olha para a gente e não sabe certas coisas que a gente consegue ensinar. Eu acho que tu não só ensinou isso para mim, como essa galera que está acompanhando. E aí eu queria te deixar à vontade aí para fazer algumas considerações finais, responder para a galera aí, enfim, algum ponto que tu sinta confortável, deixar uma mensagem final e aí a gente conclui. Primeiro de tudo, eu queria muito te agradecer por propor essa live comigo. Foi um prazer te conhecer. Eu sou uma pessoa que eu não acredito que as coisas elas não acontecem por um acaso. E assim que a gente teve aquela primeira conversa, eu vi o quanto as nossas ideias estavam alinhadas. O Gui é igual eu falo, é uma pessoa que não precisava se preocupar com isso agora. Ele não precisava vir atrás de mim, né, para desenvolver um plano para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E ele foi lá, colocou a mão na massa, enfim, e tá fazendo esse filho crescer agora. Então, eu estou completamente à disposição para te ajudar nisso. Legal. E, enfim, eu acho que o nosso país ele precisa de muito mais gente como você. E, enfim, que coloca a mão na massa mesmo, né? E quer tirar as coisas do papel. Então, isso eu admiro muito em você e fico muito honrada de escutar todos esses elogios e aprendizados. Também queria agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo a live com a gente, o Guilherme, oi Gui, o Léo é uma pessoa incrível. Legal. O Bruno, obrigada, o AFA para presente 2022. O Gui, ele vai ser o meu secretário de economia. Legal, o time está montado já. Boa. Então. Bom, gente, obrigada mesmo pela live. Obrigada, Gui, pelo espaço. Acho que a gente pode fazer mais uma depois para contar sobre aquele nosso projeto. Perfeito. Que por enquanto está em segredo, mas a gente vai contar porque a gente quer juntos, né, desenvolver as zonas que mais precisam aqui em São Paulo. E não só aqui, né, mas pelo Brasil. Perfeito.
Não, fechado. Conta comigo. Ó, quarentena terminando, Então pega é o voo, isso. já vou estar aí e a gente vai moer esse projeto todo. Fechado? Valeu, gente. Obrigado demais, Wafá, a Bem, toda a galera que participou. Deu um público super esperando. bacana. E a gente vai se falando, Wafá. Fica com Deus. Boa caminhada aí pra você Obrigada, aí. Tamo gente. junto. Abração. Tchau, Tchau, tchau. até. Até mais. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau.